Olá, tudo bem? Eu sou o professor Vinícius Braz, professor de Biologia e Ciências da Rede Estadual de Ensino e estou como professor de Biologia do programa Se Liga na Educação. Se você viu as aulas, está tentando fazer as atividades e não está conseguindo, acompanhe comigo que hoje irei corrigir as atividades da semana 1 do seu PET, do volume 2. Vamos lá! E aí, sétimo ano? Tudo bem? Vamos corrigir as atividades da semana 1 do seu PET volume 2? Na aula com o professor Bruno, que foi exibida no dia 2, vocês viram sobre placas tectônicas, também chamadas de placas litosféricas. E o que esses movimentos elas vão acarretar? Quais são os tipos de seus movimentos? Para isso, vamos reforçar essa matéria? Vamos corrigir as atividades. Tranquilo? Então vamos lá. Questão número 1. Pergunta o que são placas litosféricas? Nós sabemos que as placas litosféricas, ou placas tectônicas, elas serão o quê? São placas rochosas, formadas pela crosta terrestre e pela parte superior do manto terrestre, que a gente chama de astenosfera. Então, quando nós temos essa placa, essas placas tectônicas, é como se fosse, vamos pensar num quebra-cabeça. Nosso planeta Terra é como se fosse um quebra-cabeça, a crosta terrestre. Então, essas várias pecinhas desse quebra-cabeça para a gente estar montando a nossa figura, o nosso globo terrestre, vão ser o quê? As placas tectônicas, que vão pegar, então, essa parte da crosta terrestre e a parte superior do manto, que nós vamos ver que esses movimentos vão acontecer, que esse manto vai se movimentar. Nós já vimos que nosso planeta é um planeta dinâmico, que está em constante movimento, e que esses movimentos, devido às correntes de convecção, vão fazer o que a gente conhece, o nosso relevo que a gente conhece hoje. Então, vamos lá para a questão número 2. Consultando o mapa de placas litosféricas apresentado no seu plano de estudo, responda: A. Em quais placas litosféricas há afastamento, colisão e deslizamento? Vamos lá, então. Esse mapa, gente, vai estar lá na página 32 do seu PET. Então, tá lá o mapa. Reparem que tem várias linhas aí rosas. Essas linhas são as delimitações das placas. Então, é como se fossem as pecinhas de quebra-cabeça. Aí estão representadas algumas das principais placas tectônicas que a gente tem no nosso planeta. Lembram que eu falei? Peças de quebra-cabeça. Onde cada pecinha dessa, então, é uma placa. Vamos lá. Em qual placa há, então, um movimento de afastamento, colisão e deslizamento? Vamos começar. As placas, então, que vão acontecer o que a gente chama de afastamento, vão ser movimentos também conhecidos como movimentos divergentes. O que é uma coisa divergente? Quando eu estou falando que você está divergindo de opinião, você está o quê? Está tendo uma opinião diferente da minha. Então, um movimento divergente seria um movimento diferente. Se uma placa, então, está fazendo esse movimento, a outra placa vai estar fazendo qual movimento? Movimento contrário. Esse movimento. Isso, então, a gente pode observar na placa sul-americana e na placa africana, igual está aí na imagem. Reparem que a setinha, uma está apontando para um lado e outra está apontando para o outro. Essa é a direção do movimento dessa placa. Então, isso pode ser considerado um movimento divergente, que vai ser um movimento de afastamento. Agora, o movimento de colisão, também chamado de movimento convergente. Quando colide alguma coisa, o que acontece? Chocou, ó, mesma direção. Vai ser o quê? Ó, direção aqui, direção aqui. As duas estão se encontrando. Isso a gente observa na placa de Nazca e na placa sul-americana, igual está aí na imagem. Olha as setinhas, a gente vai observar isso pelas setinhas.
As duas estão, ó, se encontrando. Quando a gente tem, então, um deslizamento de placas, ou o que a gente chama de movimentos transformantes, o que acontece? Vão ser os deslizamentos laterais. Então, ó, elas estão deslizando. Onde que eu consigo observar isso? Na placa do Pacífico e na placa norte-americana. Repare que a setinha, ó, tá uma indo dessa direção e a outra indo para baixo, ó. Elas vão fazer esse movimento. Isso, então, é um movimento de deslizamento. Vamos lá. Questão letra B. O que esses movimentos podem causar? Nós sabemos que essas movimentações das placas tectônicas podem causar erupções vulcânicas, terremotos, maremotos, se forem em regiões oceânicas. Mas vamos detalhar, além disso, o que cada movimento pode trazer para a gente. Quando a gente tem, então, movimentos de colisão, né, quando uma placa vai o quê? Chocar uma com a outra, em um movimento convergente, nós sabemos, então, que elas podem provocar o que a gente chama de enrugamento dessa crosta terrestre. E com isso, vai formar as cadeias montanhosas, igual a gente tem a Cordilheira dos Andes e outras cadeias montanhosas, o Monte do Himalaia. Quando nós temos, então, um movimento divergente, que são os movimentos de afastamento dessas placas tectônicas, vai o quê? Deixar um espaço. Uma está indo para um lado, outra está indo para o outro lado. Esses espaços, então, é o que a gente chama de fendas oceânicas, fendas abissais. Né? Os oceanos, eles se formaram por conta desses afastamentos, dessas placas tectônicas. Porque quando teve, então, o resfriamento dessa crosta terrestre e essa movimentação dessas placas de afastamento, formou, então, espaços, que são esses oceanos, essas fendas que nós temos. E isso, então, aconteceu também com a formação dos nossos continentes. E nós vamos ver isso nas próximas aulas. Já o movimento de deslizamento lateral, quando eu tenho uma placa se encostando com a outra, né, elas podem originar algumas falhas, igual acontece, umas falhas mesmo do relevo, como se fosse um rio. Só que é uma falha que tem uma linha de longa escala. Isso vai acontecer na falha de San Andrés, nos Estados Unidos, onde tem essa linha que a gente consegue perceber visualmente se a gente observar de cima. Né? Esse, então, é uma das consequências do movimento de deslizamento lateral. Além, citando os três, a gente pode ter maremoto, terremotos, erupções vulcânicas e dentre outros fenômenos naturais que vão acontecer devido a essa movimentação dessas placas tectônicas. E aí, uma pergunta: em qual placa litosférica se localiza o Brasil? Se a gente observar no mapa, então, a gente vê que o Brasil ele vai estar bem no centro da placa sul-americana. Então, qual placa litosférica o Brasil se localiza? Placa sul-americana. E aí, outra pergunta: no nosso país, ele vai estar próximo ou distante das bordas da placa? Acabei de falar. Ele vai estar bem no centro da borda. E isso vai permitir o quê? Por isso que o nosso país ele não vai sentir tanto esses abalos sísmicos que acontecem. Pelo fato deles estarem ao centro dessa placa tectônica, ele não vai, essa placa, então, a zona, digamos assim, que vai acontecer esse choque, esses movimentos, é quem vão sofrer os maiores impactos dessas atividades. Como nós estamos mais ao centro, a gente então não consegue sentir muitos desses abalos. Por isso que no nosso país nós somos privilegiados e não sentimos terremotos, tsunamis, maremotos, erupções vulcânicas. Bom, chegamos ao fim da nossa correção. Espero que tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida, mande para mim se for meu aluno, lá da Escola Estadual Nova Aparecida. Se não for meu aluno, obrigado por visitar esse canal. E estamos aí, até a próxima.